versão, não precisa fazer correndo não, eu vou na NAA, tá? Porque dentro daquilo que eu quero falar, a NVT e o pessoal da mídia aí dá uma corridinha, a NVT não vai rolar muito não, tá bom? O Evangelho de João registra apenas 7 milagres que Jesus realizou. Desses 7 milagres, o primeiro milagre é em Caná da Galileia, aonde Jesus manifesta o seu ministério terreno pela primeira vez, transformando a água em vinho. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, João ele não se detém muito a engrandecer o milagre em si, mas ele se preocupa mais em mostrar para o leitor, para mim, para você, quem é Jesus. Ele se preocupa não na manifestação plena do milagre, como os outros evangelistas costumam fazer, trazendo um grande poder sobre o milagre, mas ele se preocupa em específico em mostrar para nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É por isso que ele não chama os milagres nem de obras, nem de milagres, mas sim de sinais, para mostrar para todo mundo que Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Mas ele fala não somente isso, ele coloca os 7 milagres de Jesus como sinais da manifestação do Messias na terra, mas ele diz no final do Evangelho, se você for lá depois no capítulo 21, a partir do verso número 25, você vai ver que João disse que Jesus fez muitos outros milagres e maravilhas que não poderiam ser escritos e não couberiam todos os livros espalhados na face da terra, tamanhos milagres, as manifestações e aquilo que Jesus realizou. Mas dentro desse propósito nós estamos aqui hoje à noite, eu quero falar desse primeiro milagre realizado em Caná da Galileia. Porque com toda certeza, esse casamento ele foi trabalhado nos mínimos detalhes. Como em todo casamento, aquela festa foi minuciosamente planejada. Você que já se casou, fez grandes festas, você que trabalha de cerimonialista, você que trabalha nesse meio, que faz casamentos todo final de semana, você sabe que os casamentos giram em torno de muitos detalhes. Detalhes do início ao fim, da festa, a entrada, a saída, as fotos, a festa e tudo mais é preparado nos mínimos detalhes. E essa festa aqui, certamente, ela foi preparada cuidadosamente nos mínimos detalhes. Mas o texto diz que no dia da celebração aconteceu um imprevisto. E aquilo que era para ser um sonho maravilhoso estava prestes a se tornar em um grande pesadelo. Porque a Bíblia diz que o vinho acabou. Segundo a tradição judaica, os casamentos duravam no mínimo de 7 a 14 dias. Diga misericórdia aí, em nome de Jesus. Já pensou, irmão? Você fazer uma festa de casamento e convidar uns 200 crentes para comer coxinha e tomar Coca-Cola durante a sua festa de casamento de 7 a 14 dias, você já vai entrar o casamento em crise financeira. Porque, irmão, sustentar o povo de 7 a 14 dias não é brincadeira. Apesar que tem uns crentes aí que não precisa ser 7, 14. Um dia. Tem uns irmãos desse lado aqui, um dia só, você já entra em prejuízo. Mas segundo a tradição judaica, os casamentos duravam muitos dias. Era mais ou menos assim, vou explicar meio por cima, para a gente poder partir para a aplicação. Após a cerimônia, os noivos saíam para as noites de núpcias. E em seguida, eles retornavam para poder celebrar a festa junto com os seus convidados. E as festas, geralmente, como duravam muitos dias, eles saíam, tinham o seu prazer, a sua noite de núpcias, ele depois voltava com a noiva e a festa se estendia por dias e dias. A falta de vinho aqui, nesse caso, no caso dos judeus, não é um erro de percurso, mas uma tragédia anunciada. Porque a grande verdade, que poderia ser motivo de vergonha pública e poderia até comprometer o futuro da união daquele casal. Então, aqui fica uma pergunta. Por que será que Jesus escolheu justamente uma festa de casamento para dar início aos seus sinais? Como Messias, como enviado de Deus.
Por que será que Jesus, ele não abriu os olhos do cego, não curou mais enfermos, talvez não ressuscitasse o morto, que daria muito mais ibope, mas Jesus, ele decide manifestar a sua glória e dar início ao seu ministério terreno, justamente numa festa de casamento. E aqui fica um questionamento: por quê? Se tantos outros milagres poderiam ser feitos com uma manifestação aos olhos humanos até maior do que a transformação de uma água em vinho. Eu tenho aqui algumas respostas e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Primeiro, porque Jesus jamais vai ficar indiferente às nossas necessidades. Ou seja, o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca vai virar as costas para mim e para você. Segunda coisa que eu aprendo, por Ele realizar o seu primeiro sinal em uma festa de casamento, é porque o Senhor valoriza o casamento e a família, porque ambos nasceram no coração de Deus. A família é uma instituição sagrada e divina, e Deus se agrada e tem prazer em abençoar as famílias. Terceiro, por que será? Porque só Ele pode transformar a nossa vergonha em honra. Em quarto lugar, porque, coloca a arte na tela para mim, por favor, já era para estar aí, irmão. Coloca a arte na tela. A quarta coisa é porque com Jesus o final é sempre melhor que o começo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o seu final será melhor do que o começo. Não vai ser, irmão. Não vai ser. Desculpa. Olha para quem te falou e fala assim: não vai ser não, irmão. Agora olha para ele e fala assim: fala de novo, por favor. Isso. Agora você vira para quem está ao teu lado e fala assim: o teu final será melhor do que o começo. Não vai ser não, irmão. Não convenceu. Olha para o outro lado. Amém, pessoal? Diga assim: o teu final será melhor do que o começo. Calma, agora não precisa ficar revoltado. Calma. Jesus manifesta o seu poder em uma festa de casamento, porque Ele nunca ficará indiferente às nossas necessidades. Porque a família nasceu no coração de Deus, porque Ele é o único que pode transformar a vergonha em honra, e porque com Jesus o final é sempre melhor do que o começo. Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei qual é a sua demanda, mas essa mensagem hoje nos ensina algumas lições que nós podemos aprender com os personagens que envolvem essa história. E existem 4 personagens, e eu quero compartilhar 4 lições dentro desse texto para abençoar o seu coração. E a primeira lição nós aprendemos com os noivos de Cana. Eles convidaram o Senhor Jesus para a festa de casamento. Evitaríamos muitos problemas da nossa vida se começássemos a colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Evitaríamos muitos problemas se decidíssemos colocar Jesus à frente da nossa vida e de tudo aquilo que nos pertence. A grande verdade é que onde Jesus é convidado, Ele não apenas comparece, mas Ele também intervém. Mal sabiam os noivos que no meio do caminho aconteceria uma tragédia, e eles, por terem convidado Jesus, foram libertos de um problema sem precedentes, no qual o seu casamento poderia até chegar ao fim das bodas por uma questão de vergonha e de humilhação. Nós precisamos entender: aquilo que os noivos fizeram precisa fazer parte da minha e da sua vida todos os dias. Jesus precisa fazer parte das nossas escolhas e das nossas decisões. É bem provável que, se você olhar para o texto no final, eles ficaram sabendo no final da festa o que aconteceu. Mas quem convida Jesus para fazer parte da sua vida não é pego de surpresa por imprevistos, meu irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa convidar Jesus para fazer parte do seu casamento hoje à noite. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida hoje à noite, da sua família, dos seus planos, dos seus negócios, da sua empresa, da sua vida.
Problemas não desaparecem, mas a presença de Jesus muda o desfecho. Você quer prosperar em 2026 e ter uma vida abençoada por Deus? Quantos querem prosperar e ter um ano abençoado por Deus? Você precisa colocar Jesus na sua vida. Você precisa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor cure as minhas feridas, eu quero que o Senhor entre na minha empresa, eu quero que o Senhor tome conta dos meus negócios, eu quero que o Senhor tome conta dos meus sonhos, os meus planos, os meus projetos estão nas tuas mãos, Senhor. Esse é o segredo. Os noivos nos ensinam uma lição preciosa. Se nós queremos vencer os imprevistos e viver uma vida maravilhosa de planos extraordinários, Jesus precisa estar presente na nossa vida, não ausente dela. Quando Jesus está presente, até mesmo aquilo que nós não sabemos serve de livramento no nosso dia a dia, porque para você chegar aqui, anjos do Senhor guardaram a sua vida para você chegar nesse lugar. Onde você vai, a boa e forte mão de Deus te sustenta e te ampara. E ainda que os imprevistos possam surgir, às vezes você pode ver, outras vezes você pode não ver, mas bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Se Jesus está no negócio, tudo vai bem, meu irmão. Então olha para quem está ao teu lado e fala assim: convide Jesus para fazer parte da sua vida hoje. Me ajuda a pregar aí em nome de Jesus. Convide Jesus para fazer parte da sua vida hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Jesus precisa fazer parte da sua vida, das suas escolhas e das suas decisões. Provérbios, se eu não me engano, 16:2 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então diga assim: eu preciso colocar Jesus na minha vida. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, como assim? Mas é porque tem pessoas que vêm para a igreja, mas Jesus não está no coração dela. Ela só vem para tentar amenizar um pouquinho a dor, para tentar ter um pouco de conforto das dificuldades. Mas quando se trata de se entregar completamente para ter uma mudança plena, a pessoa abre mão daquilo que é mais importante. Os noivos nos ensinam que o Senhor Jesus precisa ser parte importante na nossa trajetória. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, o que me chama a atenção na vida desse casal é que Jesus ainda não tinha realizado nenhum sinal, não havia feito nenhum milagre. Se você pegar um capítulo antes, um capítulo anterior, que é o 1, você vai ver que Jesus ainda estava escolhendo os seus discípulos. Ou seja, os noivos convidaram Jesus por quem ele era, não por aquilo que ele poderia fazer. Os noivos convidaram Jesus não por interesse, mas convidaram Jesus porque ele era importante para aqueles noivos. E deixa eu dizer uma coisa: tem gente que procura Jesus só quando precisa, e nós precisamos entender que a nossa vida gira em torno de Jesus, e tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga assim: eu vou convidar Jesus para fazer parte da minha vida. Segunda coisa, vamos lá. Versos de 3-5, o texto diz que de repente o vinho acabou. O vinho acabou, a tragédia está anunciada. O problema surgiu. Um problema no qual traria situações muito desastrosas para aquela festa. E as mulheres naquela época serviam nas festas, era costumeiro, era tradicional as mulheres servirem nas festas, e Maria fazia parte do processo onde ela passeava dentro dos lugares e sabia das necessidades, e de repente a Bíblia diz que o vinho acabou, e quando ela viu que o vinho acabou, a primeira coisa que ela fez foi ir até a presença de Jesus e dizer: eles não têm mais vinho. Preste atenção naquilo que nós podemos aprender com Maria hoje à noite.
se os noivos nos ensinam que nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, Maria nos ensina que quando nós percebemos que há um problema, nós precisamos levá-lo até Jesus. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus hoje à noite. Veja bem, Maria não tentou resolver o problema sozinha. Maria não foi tirar a paz dos noivos, e muito menos se desesperou diante da notícia. O texto diz que ela fez a coisa certa. Quando o problema surgiu, quando o imprevisto surgiu, ela foi até Jesus e colocou os problemas nas mãos dele. Sabe por quê? Porque existem problemas, dificuldades e situações que só Deus pode resolver. Assim que Maria identificou, diz o texto, assim que ela viu que o problema surgiu, ela foi até Jesus para pedir para que ele intervisse naquela situação. Meu irmão, não tente resolver os seus problemas sozinho. Não tente resolver os seus problemas ao seu modo. Não tente resolver os seus problemas com o seu jeitinho, ou tentando tirar a paz dos outros, porque a sua se foi. Entenda que quando você perceber que há um problema, seja ele pequeno, seja ele grande, você deve colocar os seus problemas nas mãos daquele que tem o poder de mudar todo e qualquer cenário à sua volta. Coloque o seu casamento nas mãos de Deus, coloque os seus filhos nas mãos de Deus, coloque o seu ministério nas mãos de Deus, coloque a sua empresa nas mãos de Deus, o seu trabalho, as suas finanças, a sua família. Aonde surgir um problema, se Jesus está com você, se você o convidou para fazer parte da sua vida, leve os seus problemas para Deus. Ele é fiel para te abençoar, para te renovar e para fazer algo novo na sua vida. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus aí. Então você identificou um problema, seja qual for, coloque nas mãos de Deus. Coloca para mim a frase de Martin Luther King, por gentileza. Olha que frase linda. Eu vou dar um minutinho aí para você tirar uma foto, porque aqui é uma frase para você guardar no seu coração e postar nas redes sociais, porque é um texto que vai falar com muita gente. Eu tive muitas coisas que aguardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Tira esse problema das suas mãos, tira esse problema de dentro do seu coração, entrega os teus dilemas, as tuas angústias, as suas fraquezas, os seus pecados, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que rouba a tua alegria, que tira a tua paz. Pegue os seus problemas, seus fracassos, frustrações, os imprevistos e coloca-os nas mãos de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tira da tua mão e coloca nas mãos de Deus hoje à noite. Essa frase, ela é tão maravilhosa que há anos eu carrego ela no meu coração, porque o que eu guardo nas minhas mãos se perde, mas aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus jamais será perdido. Diga para quem está ao seu lado: leve os seus problemas até Jesus hoje à noite. Não espere o problema se intensificar, não espere sair do controle. Confie agora nas mãos de Deus, porque Ele pode resolver para você. Isso é ter maturidade espiritual, meu irmão. É saber que tem coisas que fogem do nosso controle. É saber que existem situações que são inadministráveis. Nós precisamos entender que existem situações que nós, com o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa destreza em lidar com algumas coisas, não são suficientes para resolver alguns problemas na nossa vida. Quando você não souber o que fazer, corra para os braços de Jesus. Ele tem uma solução pronta para você hoje à noite, como Jó. Jó, quando ele recebe um dos seus amigos, que é Elifaz, ele diz assim: Jó, se eu fosse você,
eu buscaria mais a Deus, e a Ele eu entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Ou seja, fugiu do seu controle, tirou a paz do seu coração, coloca nas mãos de Deus. Ele tem o poder de transformar o cenário de caos em um ambiente de milagre, restauração e novos começos. O que nós aprendemos com os noivos? Eu preciso convidar Jesus para fazer parte da minha vida. As minhas decisões, as minhas escolhas não giram em torno da minha vontade, mas em torno da vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O que eu aprendo com Maria? Eu aprendo com Maria que quando eu identificar um problema, eu não preciso me desesperar e nem tirar a paz de ninguém. Eu simplesmente levo os meus problemas e apresento para aquele que pode todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E está aqui hoje à noite. Jesus está aqui, meu irmão, hoje à noite. Jesus está aqui hoje à noite. Jesus está aqui hoje à noite. Jesus está na casa hoje à noite. Aqui, não se sabe aonde, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Se você convidar Jesus para fazer parte da sua vida, a sua história nunca mais será a mesma. Jesus está presente na casa hoje à noite. Terceira coisa, o texto diz então que Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. E Maria chega e fala para os serventes: olha, façam tudo o que ele disser para vocês. Maria sabia quem ela carregou no ventre, irmão. Maria sabia quem era seu filho. Maria sabia que Jesus era poderoso. Ali não foi uma ordem de Maria, e Jesus não fez porque Maria pediu. Não tem nada a ver. O Senhor simplesmente interveio naquela situação, porque como eu disse para você, Ele jamais vai ficar indiferente às nossas necessidades. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, mas se Ele decidiu fazer o milagre, não foi porque Maria pediu, foi porque Ele viu uma necessidade. E da mesma forma que o Senhor vê uma necessidade na minha vida e na sua, Ele pode hoje intervir de maneira sobrenatural e fazer você vencer cada dificuldade que você possa estar enfrentando. Mas de repente Jesus chega, e aqui não tem tantos detalhes, mas Ele vai lá no pessoal, nos serventes, e fala assim: viu, enche aí as talhas de água. E a Bíblia diz que eles foram e encheram. Olha só o verso de número 6 a 8. Diz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e algumas outras versões, talhas. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Aí o texto diz que Jesus disse: encham de água as talhas. Encham de água. E depois leve ao mestre-sala, para que ele possa provar a água transformada em vinho. E o texto diz que eles não questionaram, eles os encheram totalmente. E Jesus diz: agora tira um pouquinho e leva ao responsável da festa. Se fosse você, o que você faria? Tio fofo que trabalha com comida. Acabou a coca no jantar. Coca zero. Acabou. Aí de repente vem alguém que você nunca viu, fala assim: enche a garrafa de água. E agora leva lá para o pessoal da festa beber na garrafa de Coca-Cola. O que você ia fazer? Assim, irmão, eu não. Mas o texto diz que esses homens, eles não questionaram. E lembre-se, Jesus ainda não havia manifestado o seu poder e a sua glória. Eles simplesmente obedeceram o comando de Jesus. Então os noivos convidam Jesus para a festa, Maria leva o problema até Jesus, e os serventes obedecem à direção dada por ele. Meu irmão, um milagre acontece quando a obediência começa. Eu vou repetir: o milagre começa quando a obediência começa. Eles foram aconselhados a fazer tudo o que Jesus dissesse, e a Bíblia diz que a bênção na obediência. Os servos não discutiram, eles não reclamaram entre si, não questionaram,
e não tentaram adaptar a ordem dada. Eles simplesmente obedeceram o comando de Jesus, mesmo sem entender o processo. E a Bíblia diz que porque eles fizeram isso, eles experimentaram algo inédito. Guarde isso no seu coração. Não questione os métodos de Deus agir na sua vida. Não questione os métodos, a maneira ou a forma de Deus agir. O modo operante de Deus começa onde a lógica termina. Sabe o modus operandi? De Deus, ele sempre começa aonde a lógica humana termina. Nunca questione os métodos de Deus, porque os métodos de Deus não são os métodos do homem. Aquilo que é loucura para o homem, para Deus é prenúncio de um milagre extraordinário. Às vezes você não vai entender. Você vai falar que é loucura. Você vai falar, não é possível um negócio desse. Mas é através dessa circunstância que Deus vai mostrar a glória dele na sua vida. Isso nos ensina que Deus não procura gente que entenda tudo, mas gente disposta a obedecer em todo o tempo. Os serventes, eles não questionaram. A Bíblia diz, eles obedeceram. E a obediência precede o milagre. Faça a sua parte. Obedeça sem questionar a direção que o Senhor estabeleceu, mesmo que pareça loucura, porque quando você menos esperar, é na obediência que o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga a terceira coisa: obedeça como os serventes obedeceram. Qual que é o primeiro? O ar está desligado ou não, né? Nossa, irmão, eu estou molhado. Oh, Jesus, me ajuda a perder 1 quilo pelo menos, por mensagem. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? O que os noivos fizeram? O que os noivos fizeram? E Maria? O que Maria fez? Levou o problema até Jesus. E os serventes? Obedeceram o comando de Jesus. E qual que é o quarto? O quarto está fácil. Versos de 9 a 10. O texto diz: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o que, gente? O melhor vinho até agora. Sabe o que o pessoal faz em churrasco quando tem muita gente? Linguiça, 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 linguiça. Asinha, 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 asinha. Tulipa, 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 tulipa. Coxinha, 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 coxinha. Pão, 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 pão. E depois? Depois começa a sair a carne. E você está como? Ah, não aguento comer mais nada. E aí quem é ninja? Que aí tem que ser ninja em churrasco. Você come o quê? A carninha. Por quê? Porque o melhor sempre fica no final, irmão. Quem disse que o melhor é quando nós estamos morrendo de fome? O melhor sempre fica pro final. É ou não é, tio fofo? Pro final, irmão. O texto diz, e eu fico imaginando, os serventes conversando um com o outro. Não. Mano do céu. Ah, mano do céu é feio. Ah, pode ser. Vai que os caras eram meio Joe. Mano do céu, velho. Você viu que nós enchemos um negócio d'água, cara. Rapaz, não é possível, nós enchemos um negócio d'água. E aí o rapaz bebeu lá e falou: mano, é o melhor vinho, é o melhor de todos. Rapaz, quem que é esse homem? De repente, Jesus sai com pinote. Por quê? Porque a partir de então,
o Zé Povinho começou a falar para todo mundo o que estava acontecendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você ainda não viveu os melhores anos da sua vida, porque com Jesus o final é sempre melhor do que o começo. Se eu aprendo com os noivos que eu preciso ter Jesus por perto, se eu aprendo com Maria que eu preciso apresentar os meus problemas para Jesus, e se eu aprendo com os serventes que eu devo obedecer sem questionar, eu aprendo com Jesus que Ele é o único que pode transformar a tragédia em algo novo, em restituição, em novos começos. E deixa eu dizer uma coisa para você: as talhas eram usadas para as purificações. Na entrada de algum lugar importante, sempre existiam algumas talhas, onde os judeus lavavam as mãos em sinal de purificação, porque eles diziam que se comer sem lavar as mãos, você ficaria impuro. Aquilo que você comeria se tornaria impuro, porque você não lavou as suas mãos. E Jesus, Ele pega, não os barris onde estavam os vinhos, que acabaram, mas Ele pega as talhas da purificação, um lugar, algum objeto completamente contraditório, até mesmo algo imundo, onde tinha muita impureza, para transformar dentro daquelas talhas o melhor vinho que eles poderiam experimentar. Qual é a mensagem que Jesus passa para mim e para você aqui hoje? Não importa quem você é, não importa qual é o seu sobrenome, não importa de onde você veio, aonde você mora, o que você fez, o que você faz, quanto de impureza, pecado e sujeira você carrega na sua vida. Se hoje você convidar Jesus, se hoje você entregar os seus problemas para Deus, se hoje você obedecer a palavra, Jesus vai transformar você um recipiente de sujeira, um recipiente de impuro, em um melhor vinho, na melhor pessoa, com a maior alegria e prosperidade que você já viveu até aqui, porque Deus tem o poder de abençoar os improváveis e fazer algo novo na vida daqueles que se dispõem a servi-lo de todo o seu coração. Meu irmão, Jesus não pega o comum, Ele não pega os barris, Ele pega as talhas, porque Jesus quer mostrar para todo mundo que o melhor vinho sai dos piores lugares que você possa imaginar. Não importa quem você é, o que importa é o que Jesus quer fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou completamente impuro, cheio de pecados, eu tenho sujeira na minha vida. Não importa, Deus quer fazer algo novo na sua vida. É na sua vida, é no seu corpo, é na sua mente, é no seu coração, é nas suas emoções. Jesus quer pegar você e transformar você em algo lindo e um testemunho para a glória do seu nome, para que todos vejam quem você era e aquilo que Deus fez na sua vida. É noite de restauração e novos começos. Jesus quer transformar a sua história hoje à noite. Veja, a Bíblia diz que Jesus não precisou de uvas para fazer vinho. Ele só precisou de fé, Ele só precisou de obediência, e o resto o Senhor fez. Será que você tem fé para levar Jesus para casa hoje? Será que você tem fé para colocar esse problema nas mãos de Deus? Será que você tem fé hoje para obedecer à voz de Jesus? Será que você tem fé hoje para saber que Ele pode transformar esse caos que você está vivendo em uma nova história de testemunho para a glória e honra do Senhor? Se você crê, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O vinho na Bíblia tem um significado muito importante. O vinho na Bíblia significa alegria. O vinho na Bíblia significa prosperidade. O vinho na Bíblia significa celebração. Só que no meio de tudo aquilo que foi extremamente minuciosamente planejado, nos mínimos detalhes, o imprevisto veio. Quando o vinho acabou, o problema surgiu. Talvez o vinho acabou já na sua casa. Talvez o vinho já acabou. Você não tem mais paz. Acabou o vinho. Você não tem mais alegria. Acabou o vinho.
você não celebra mais, acabou o vinho. Talvez a tristeza já tomou conta de áreas da sua vida, e você vê que o vinho acabou, e você está tentando recuperar algumas coisas na força do seu braço, se descabelando, tentando entender algumas coisas que você nunca vai entender, porque Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para crer. Vinho, alegria. O que acabou na sua vida? O que acabou? Assim como os noivos devem ter se preparado, você também se preparou, mas às vezes o imprevisto chega. Mas quem tem Jesus não é pego de surpresa. Eu já vivi muitos imprevistos. Se eu te disser, você não acredita. Por diversas vezes tinham algumas gotas de vinho nos barris, completamente vazios. Não adianta você querer correr atrás para encher, porque os métodos de Deus são diferentes do nosso. Deus pode transformar o nosso cenário, dirigindo a nós apenas uma palavra de ordem, e tudo muda. Uma palavra. E hoje à noite Deus me trouxe aqui, apaga a luz, querido, por gentileza. E hoje à noite Deus me trouxe aqui simplesmente para dizer que a primeira lição é imprescindível para que você tenha um 2026 sensacional. Qual? Daqui eu não saio sem Jesus. Eu vou convidar Jesus para fazer parte da minha vida, do meu casamento, das minhas escolhas, dos meus planos, das minhas decisões. Eu vou convidar Jesus para entrar na minha casa. Eu vou convidar Jesus para entrar dentro da minha empresa, dos meus negócios, para Jesus fazer parte dos meus sonhos. Porque muitas vezes no início do ano a gente coloca muitos sonhos no altar, mas na maioria deles o Senhor não está inserido. Nós buscamos em primeiro lugar a nossa vontade e deixamos que as coisas de Deus sejam acrescentadas. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: se os noivos não tivessem convidado Jesus, eles teriam enfrentado um problema sem precedentes e vivido uma tragédia que seria contado pelos séculos. Mas Jesus estava lá. Quando Jesus é convidado, Ele não só vem, como também intervém. Quando você convidar Jesus, coloque os seus problemas nas mãos dEle. Quando você colocar, confia que no tempo dEle, Ele vai agir em seu favor. Simplesmente obedeça ao comando e deixa que o sobrenatural Ele faz. Eu não sei quantos chegaram aqui hoje vivendo problemas e situações na qual você já nem sabe mais o que fazer. Talvez você até me diga: não deu tempo, a casa caiu já, irmão. A tragédia já aconteceu. E agora? Agora, coloca nas mãos daquele que restaura. Coloca nas mãos daquele que faz de novo. Coloca nas mãos daquele que tem o poder de mudar qualquer cenário de tragédia em novos começos. A comunidade da esperança é um lugar de novos começos. Eu, mesmo sendo pastor, vivi aqui novos começos. E se você hoje precisa de todo o teu coração entregar a sua vida a Jesus, por que você não sai do seu lugar e vem aqui comigo? Jesus está te esperando. Faça como os noivos. Convida Jesus para fazer parte da sua vida. Vem para cá, meu filho. Vem para cá. Irmão, você dá um aplauso para Jesus aí, pelo amor de Deus. Vem cá. Vem. Vai aplaudindo aí, meu irmão. Você vai levar Jesus hoje para casa. Ó, Jesus,
É que não cabe dentro do contexto. Mas você vai fazer como o Zaqueu, levar Jesus para casa. Vem mais para frente um pouquinho. Vem mais para frente. Vem cá. Enquanto estiver descendo gente, você vai aplaudindo. Vai dando glória a Deus aí. Vai aplaudindo, vai dando glória. Se tem festa no céu, tem festa na terra, irmão. Eu sou muito adepto de mensagens de vitória, mesmo porque Deus me chamou para ser um evangelista, e o meu estilo de mensagem é uma mensagem profética, evangelística, de vitória, e eu creio que Deus pode nos dar vitória, amém? Deus tem nos dado vitória, só que muitas vezes nós achamos que a vitória vem sem que Jesus esteja conosco, e isso não é verdade. Isso não é vitória verdadeira. Isso é vitória passageira. A maior vitória é entregar o coração para Jesus. Depois, Deus começa a fazer, e as bênçãos começam a ser derramadas, e o nome do Senhor começa a ser glorificado. Então, a melhor decisão para 2026 não é ter mais, é ter Jesus. É Jesus. É convidar Jesus e falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, sara as minhas feridas, cura o meu orgulho. Senhor, tira de mim a avareza, tira de mim o que não te agrada. Porque se você hoje entender esse princípio e você for para casa com Jesus, qualquer que seja o imprevisto que aconteça, pode ter certeza, Deus estará presente para trazer livramento para a sua vida. E outra coisa, você vai viver com Jesus o que você nunca viveu até aqui, porque como diz, com Jesus o final é sempre melhor que o começo. Mais alguém? Pastor, eu quero convidar Jesus para fazer parte da minha vida hoje. Antes de eu orar com essas pessoas, mais alguém que quer sair do seu lugar e falar: não, pastor, eu não vou para casa sem Jesus não. Eu não vou para casa sem Jesus não. Hoje eu vim para a igreja para ter um encontro com Jesus, e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. A mudança vai ser a partir de agora, é hoje. Nunca mais eu vou viver uma vida rasa, ou uma vida... Se está faltando alegria, Jesus vai preencher. Se está faltando paz, Jesus vai trazer. O que tiver faltando, Jesus vai preencher. Porque hoje é noite de salvação e novos começos. Posso orar? Não tem mais ninguém? Certeza que eu posso orar? Não precisa ficar com vergonha. Eu tenho vergonha, pastor, o que os outros vão pensar. Meu irmão, se eu soubesse o como é bom entregar a vida para Jesus antes, eu teria entregue antes. Como eu sofri na minha vida, porque eu não entendi esse princípio. E você podia parar de sofrer a partir do momento que você entender que Jesus é tudo o que você precisa. Posso orar? Posso orar? Muito bem. Vocês que vieram aqui na frente, coloca a mão no coração, por favor. Coloca a mão no coração. E aí, agora você vai repetir essa oração em alto e bom tom, tá bom? Repita essa oração comigo, e o pessoal que veio só intercede. Diga assim: Senhor Deus. Não, diga bem alto. Diga: Senhor Deus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que preciso de ti. O vinho acabou, a alegria se foi, a esperança se foi. Parece que vivo hoje um problema sem solução, mas a partir de hoje eu convido Jesus para fazer morada em minha vida. Eu entrego a ti os meus problemas e também o meu coração, e eu obedeço a partir de agora a tua direção, porque só o Senhor pode transformar as dificuldades que tenho vivido em restituição e novos começos. Perdoa os meus pecados, Senhor, pois a partir de agora eu entrego a ti a minha vida. Com o meu coração eu creio, e
com os meus lábios, eu professo: Jesus Cristo, Tu és o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje o Senhor transforme toda tristeza em alegria, que o Senhor transforme toda inquietação em paz, e que eu seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para essa geração. Eu oro, confesso e agradeço pela nova vida que o Senhor me deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus.